Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos responder então a Q8 da prova da UFMT do bloco de preventiva. Soledade, moradora do bairro Pinheiros do Céu, trouxe seu filho Mário de 3 anos para consultar no PSF do bairro. Relata que a criança está com diarreia há cerca de 6 dias, 3 a 4 episódios dia, grande volume, sem muco ou sangramento, sem relatos de náuseas ou vômitos. Ela amamentou o Mário até os 9 meses de idade, amamentação exclusiva, e o cartão de vacinas está completo. No exame clínico, a criança encontra-se desidratada. Vamos lá, então esses sinais são bastante importantes para a gente poder responder. Ela está desidratada, então já falou já, né? Então a gente vai pensar aí, lembrando nos planos A, B e C, a gente já descarta o A, já sabe que ela está desidratada. Olhos fundos, sem lágrimas e diurese diminuída. Ao exame físico apresenta abdômen distendido e hipertimpânico. RHA aumentado, que é os ruídos hidroaéreos aumentado, indolor à palpação. A genitália perianal com presença de dermatite. No exame laboratorial de coprologia funcional, presença de substâncias redutoras, ausência de leucócitos e pH fetal 4,5. Vamos lá, de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, qual a conduta terapêutica para este caso? Vamos lá, aqui eu achei um manual que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse aqui é de 2017, sobre diarreia aguda, diagnóstico e tratamento. Vamos lá. Aqui está falando de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com o Ministério da Saúde, as medidas recomendadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde. A gente vai dividir então a diarreia em três: em diarreia aguda, em diarreia aguda com sangue, que aí seria disenteria, e a diarreia persistente. Isso é bem comum cair, né? Principalmente no INEP, todos os anos caía pelo menos uma questão relacionada à diarreia. Poderia estar associado a uma intolerância a alguma coisa. Era bem comum cair esse tipo de questão nas provas do INEP. Vamos lá. Então aqui tem os princípios e depois aqui tem a avaliação do estado de hidratação para crianças com doença com diarreia. Essa tabela pode ser maior, tá? Ela está um pouco resumida aqui, mas basicamente o que a gente precisa saber é em relação aos planos, né? Precisa saber se o paciente vai entrar no plano A, B ou C. Isso é o que a maioria das questões acaba perguntando, tá? Então, de acordo com a condição, de acordo com os olhos, com as lágrimas, com a boca e língua e com a sede, são parâmetros aí para a gente poder diferenciar se é plano A, B ou C. E os sinais: sinal de prega, o pulso, o enchimento capilar, e aí, consequentemente, a gente vai conseguir fazer essa diferenciação. Se a gente vai precisar do plano A, que seria tratamento domiciliar, o plano B, que seria terapia de reidratação oral no serviço de saúde, até que o paciente melhore ou piore, né? Então, ou a gente vai, após o início do plano A, ou vai para o plano C, que aí seria uma piora, ou com a melhora do paciente, dos sinais e sintomas, a gente iria para o plano A, liberar o paciente para casa. Vamos lá. Então, aqui na questão, o que ele deu para a gente? Voltemos aqui então. Na questão ele colocou que a criança está desidratada. Se ela está desidratada, já não é mais o plano A. Então a gente já teria que fazer no mínimo aí uma reidratação de CRO, que a gente chama, né? Solução de reidratação oral. No mínimo. Olhos fundos sem lágrimas. Isso também é um sinal importante aí que o paciente está desidratado. E diurese diminuída. A diurese diminuída seria um sinal de alarme, né? O paciente ele pode estar tendo um choque aí hipovolêmico. Não necessariamente, mas pode ser. Ao exame físico, apresenta abdômen distendido e hipertimpânico. Ruídos hidroaéreos aumentado e indolor à palpação. A genitália perianal com presença de dermatite, até aí normal, né? Um paciente com quadro diarreico aí há 6 dias, 3, 4 episódios dia, não seria nada de anormal, essa dermatite. No exame laboratorial de coprologia deu essas alterações, as substâncias redutoras, os leucócitos ausentes e o pH 4,5. Vamos lá, de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Alternativa A. Dessas 4, facilmente a gente conseguiria tirar 2, pessoal. Vocês vão ver que está bem tranquilo. Pelo menos para tirar essas 2.
Ó, ele diz o seguinte, ó, hidratação em domicílio oferecendo mais líquido que o habitual. Errado, né? Se o paciente está desidratado, se der no mínimo aí B, a gente não vai liberar para o domicílio. A B, encaminhar a referência para hidratação venosa e avaliação da diurese. Seria uma possibilidade. A C, soro de reidratação oral administrado de 4 horas na UBS. Seria aí o que a gente deveria ficar em dúvida, entre a B e a C. E a D, orientação alimentar domiciliar. Não, né? Então a gente tiraria muito facilmente a e a D. Então aqui a gente teria que diferenciar se é um plano B ou se é um plano C. Então, aqui nessa questão ele poderia ter dado um pouco mais de informações para a gente. Ele poderia ter dado o tempo de enchimento capilar, poderia ter dado o pulso, para a gente poder diferenciar aí um pouco melhor, né, entre um paciente aí que tem uma diarreia leve ou grave, tá? Infelizmente nessa questão ele não deu muitas informações. É bem comum ele dar informação em relação à sede. Ah, a criança está ingerindo, não está ingerindo, e aí a gente também nos ajuda bastante. Se a criança estiver sedenta, bebe rápido e avidamente, ok, isso é bom. Normalmente a gente consegue melhorar esse paciente com solução de reidratação oral. Agora, se a criança não bebe, não é capaz de beber ou bebe mal, aí normalmente é um caso um pouco mais complicado que tem que fazer realmente o acesso venoso para poder fazer a reidratação desse paciente. Infelizmente, nessa questão, ele acabou que não colocou isso. Tá? Mas o que nos leva a pensar na alternativa B, que é a correta, encaminhar para o serviço de referência para hidratação venosa e avaliação da diurese, seria aí realmente esse risco de choque hipovolêmico, né? Então esse paciente ele pode estar degringolando aí e realmente na UBS não seria o local mais adequado para tratá-lo, tá? Então a alternativa B é a alternativa correta, mas é uma questão aí que realmente o examinador ele poderia ter dado mais informações para que a gente pudesse realmente usar das informações que a gente deve saber para poder acertar ela, tá? Eu achei que ficou uma questão aí um pouco incompleta, poderia ser um pouco mais bem elaborada, mas é isso, infelizmente a gente tem que passar por essas questões também. Então aqui o que ficaria realmente a diurese diminuída. De acordo com o que está aqui, pelo menos a Sociedade Brasileira de Pediatria, vou ver depois se consigo achar alguma coisa relacionada ao Ministério da Saúde. Eu até achei, mas achei mais antigo do que 2017, por isso que eu não peguei. Mesmo o plano C, ele pode ser realizado na UBS. Não necessariamente tem que ser no hospital terciário ou mesmo secundário, como um pronto-socorro ou um pronto-atendimento, tá? Então daria para fazer o plano C, a terapia de reidratação parenteral, na unidade básica de saúde. Nada impede. Aqui ele fala que tem que ser no serviço de saúde, né? A gente não vai mandar esse paciente para casa, tá legal? Então fica aí essa ressalva dessa questão. Vamos ver se a gente pega outras questões relacionadas à diarreia, que aí vocês vão ver que basicamente o que é cobrado é isso: identificar o grau de desidratação e a conduta frente a esse grau de desidratação. Isso realmente precisa saber. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Qualquer dúvida, escrevam.